andando na direção profética. Em qual direção você tem andado? Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Amém? Chegando com mais um Bom Dia Vida, trazendo uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Luiz Augusto, eu quero, nesse momento, continuar a falar contigo sobre o tema andando na direção profética. Nós falamos que existe uma direção dada por Deus, Deus estipula essa direção. Nós falamos também que em muitos casos, em muitas situações, nós queremos traçar o nosso caminho. Nós queremos direcionar a nós mesmos. Eu usei o texto que fala que a nuvem do Senhor levantava, Israel andava. A nuvem do Senhor parava, Israel parava. Lá em Números capítulo 9, do versículo 15 ao 18. Hoje, eu quero ler com você Gênesis capítulo 6, versículo 14 ao 17. Que a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós dessa maneira. Escute. Faze para ti uma arca de madeira, de gofé farás, compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura, farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expiará. Meu Deus, escute. Aqui Deus está falando com Noé. Deus está dando a Noé uma direção, uma ação profética, uma direção profética para que ele pudesse andar. Vamos entender aqui. Deus, quando acha Noé, Deus estipula, Deus determina, Deus orienta, Deus dá todas as informações que Noé precisava ter para poder realizar o propósito e o chamado de Deus na vida de Noé. Sabe, a gente não tem que ficar adivinhando, será isso, será aquilo, não. Deus, quando chama, Ele mostra, Ele revela, Ele direciona, Ele faz. Então Deus dá uma ordem. A primeira coisa que Deus fala com Noé, Ele dá uma ordem a Noé. Ele diz, construa. Deus sempre dá ordem a nós. Quem dá ordem? Quem dá ordem é Senhor. Quem dá ordem? Quem dá ordem é Deus. É o Espírito Santo. Cabe a nós cumprir ou não cumprir. E se nós formos um pouco inteligentes, nós vamos cumprir a ordem de Deus e andar segundo o seu propósito e andar na sua direção profética, não na nossa direção profética. Então ele diz, ele fala, construa. Construir é um verbo direto, requer uma ação direta. Depois Deus dá as medidas e tamanho. Deus não fala, construa conforme você acha que tem que ser, faça do seu jeito, faça como você quiser fazer. Não, Deus dá a Noé as medidas e o tamanho daquilo que ele tem que fazer, daquilo que ele tem que construir. Deus dá a orientação. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Noé recebeu uma palavra de Deus. O problema, amado, é que muitas vezes nós queremos fazer as coisas sem receber de Deus uma palavra. E aí nós vamos lá lutar segundo a nossa força, andar segundo a nossa direção, para que aquilo aconteça e cresça. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós não nos preocupamos com o tempo do crescimento, porque é Deus que vai dar o crescimento, é Deus que vai dar a maturidade, é Deus que vai fazer acontecer. Eu e você só temos que cumprir as medidas e os tamanhos corretos que Deus nos mandou fazer. Agora presta atenção, quando ele começou a construir a arca, não estava chovendo.
Deus disse que daria um dilúvio que encheria toda a terra, mas quando Noé começa a fazer, quando Noé começa a construir, quando Noé começa a colocar em ação aquilo que Deus determinou para que ele fizesse, não estava chovendo, a terra ainda não sabia o que era chuva, as pessoas não sabiam o que era chuva. Então sabe o que eu entendo? Que ele trabalhava por aquilo que estava por vir e não pelo que estava acontecendo. Esse é o seu e o meu problema. Nós trabalhamos muito pelo aquilo que está acontecendo, por aquilo que nós estamos vendo, mas nós fomos chamados para trabalhar por aquilo que vai acontecer. Não trabalhe pelas demandas dos dias atuais, amado. Trabalhe profeticamente. Nós estamos aí em meio a situações catastróficas. Há pouco tempo passando por uma situação que todo mundo ficou desesperado. E todo mundo começou a trabalhar em prol daquela situação pelos tempos atuais, esquecendo que aquela situação também apontava para um tempo profético, apontava também para um tempo que ia acontecer, que iria vir. O que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus está voltando. Os sinais te apontam, os sinais te mostram uma direção, e esses sinais têm se intensificado. Noé então começa a trabalhar, não por aquilo que ele estava vendo, nem pelos tempos atuais. A chuva viria, futuro aconteceria, o dilúvio. Ele está trabalhando profeticamente, andando numa direção profética em algo que ainda vai acontecer. Você quer que tudo aconteça hoje e agora, e você não se prepara para o que vai acontecer amanhã. Quando a chuva chegou, quando o dilúvio começou, quando começou a chover, todos correram para a arca, mas Noé era o único preparado para aquela situação. Com certeza Noé falou para todo mundo: olha, vai chover, a terra vai se encher de água, vai acontecer algo terrível, Deus está preparando algo, mas ninguém acreditou e ninguém se preparou para aquilo. Mas quando aquilo que ele falava aconteceu, quando o tempo de Deus chegou para aquilo, ele era o único preparado. Sabe, a gente se prepara só para agora, a gente se prepara só para o hoje. Mas, amado, existe algo que vai acontecer profeticamente, existe uma direção, tudo caminha para lá, o propósito de Deus está voltado para lá, e eu e você precisamos entender e nos preparar para isso. Em qual direção você tem andado? Você tem andado na direção profética da palavra, seguindo os sinais que Deus tem revelado através da palavra, através dos acontecimentos mundiais? Pense nisso. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir que o Espírito Santo ministre ao teu coração de uma forma poderosa e tremenda. Pai Santo, amado, nós te louvamos, nós te glorificamos nesse momento, porque tu és santo, maravilhoso, Deus forte e poderoso. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela nossa vida, que nós possamos aprender a andar profeticamente na direção do Senhor, na direção que o Senhor tem preparado para nós, naquilo que é o teu querer, naquilo que é a tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a cumprirmos o seu querer, o seu propósito, para a glória e para a honra do seu nome. Eu lhe peço, estende as suas mãos e ajuda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração. Amanhã continuamos com essa palavra.